Fala pessoas, beleza? Mais um dia, uma quarta-feira de manhã aqui, 8h07 da manhã para ser mais preciso. Hoje dia 11 de março de 2020, né? Então vamos lá de carona comigo. Eu sou Rodrigo, cristão, marido, pai, programador, músico e curioso. Vamos comigo, pessoas. Já entrando aqui na rodovia SP-304, né, que é o nosso caminho de costume. Hoje eu vou fazer um caminho um pouco diferente, porque eu vou passar num outro lugar antes. Mas vem de carona, pessoas. Vamos esperar. Olha um carrão bacana, a Zira. Eu acho muito bonito esse carrão aí. Mas vamos lá, pessoas. Entrar acelerando porque dá tempo, né? Sobe o giro para perto dos 4.000 RPM e vambora. Pessoas, é o seguinte. Tava pensando hoje em conversar, em deixar as minhas opiniões e impressões aqui com relação a o que a gente fala e o que isso causa nas pessoas. Palavras machucam, palavras podem matar esperança, podem matar sonhos, podem causar muito mal, né? A gente sabe disso. Só que, como eu sempre costumo falar, a gente sabe muitas coisas, só que no nosso dia a dia a gente não para pensar naquilo que a gente sabe. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida e algumas coisas até vão nos ajudando a transformar o nosso jeito de ser, aí melhorando o nosso caráter, né? O jeito de tratar as pessoas. Nossa, que trânsito! Peraí, parou. Olha que trânsito, pessoas. Ou melhor vir pra cá. Nossa, vai dar tempo da gente conversar bastante aqui. Que trânsito que tá se formando aqui, olha só. Então por isso que é bom sempre olhar um pouco pra frente, né? Pra perceber as coisas. Bom, como já tá calor, eu vou ligar o ar-condicionado aqui. Espero que eu desliguei o vento que sai bem no microfone aqui do celular. Espero que não faça tanto barulho. Mas um ar-condicionado nesse congestionamento que eu não sei até onde vai. Vocês devem ter visto aí nas imagens. Eu, na hora que eu tava dirigindo, não reparei no mais distante, né, até onde vai. Mas pessoas, vamos lá, vamos conversando. A ideia desses vídeos que eu tô fazendo aqui é realmente colocar algumas opiniões, tal, colocar alguns argumentos, por mais básicos que sejam. Possivelmente eu vou pegar alguns vídeos que eu fiz e destrinchar melhor os assuntos que eu vou fazendo aqui em outros vídeos onde eu não preciso prestar atenção no trânsito, né? Mas como agora tá um anda e para mais devagar, eu acredito que eu consiga desenvolver um pouco melhor o assunto que eu quero falar hoje. E gostaria também da opinião de vocês, é claro. Quem puder comentar nos vídeos aí, fiquem à vontade. A questão é o seguinte: palavras realmente, eu acredito da seguinte forma: palavras têm poder? Sim, eu acredito que sim. Só que na verdade não as palavras em si têm o poder, mas o poder que elas têm vai muito de quem as recebe. É assim o meu ponto de vista, tá? Você pode ter um outro ponto de vista, fique à vontade. Mas eu vou falar tudo o que eu acredito. As palavras têm o poder de machucar, têm o poder de levantar, de alegrar pessoas, têm o poder de matar a esperança, têm o poder de reacender a esperança no coração das pessoas, tem o poder de confrontar pessoas e de confortar também, né? De consolar alguém que esteja triste, de reanimar alguém que esteja desanimado. Palavras têm esse poder. A Bíblia mesmo fala que com os nossos lábios, ou seja, com o que a gente fala, a gente pode tanto proferir coisas boas como coisas ruins. E lá mesmo, em Tiago, se você tem uma Bíblia, abra lá em Tiago, tá perto do fim da Bíblia e vá lendo, você vai achar muito interessante.
Às vezes você não é cristão ou não tem tanta intimidade assim com a Bíblia, não entende muito o que ela quer dizer, valendo que você vai entender, né? Lá quem é, senão o próprio Deus para escrever sobre o ser humano, né? É o que está escrito lá. É tudo sobre Deus, o que a gente precisa saber sobre Ele, mas também sobre os seres humanos, sobre nós. Nós nos enxergamos lá. Então, lá em Tiago fala: por acaso pode uma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo? O que ele quer dizer? É que nós, uma vez que a gente sabe dessa realidade, que palavras têm poder tanto para machucar quanto para ajudar a curar, para alegrar, para causar tristeza, então a gente deve usar nossas palavras sabiamente, apenas para aquilo que realmente vai ser útil, né? A gente não deve ficar agindo achando que é normal algumas coisas que a gente fala. Eu falo, às vezes vai machucar, o que eu posso fazer? Não, o que você pode fazer? Para começar, você pode pensar no que você fala. Para começar, eu já citei esse versículo também em Provérbios, fala que a boca fala. Em Provérbios não, foi Jesus que disse que a boca fala do que o coração tá cheio. Se o seu coração tá cheio de vingança, de querer contra-atacar, de coisas ruins, né? De coisas que, por mais que a vida tenha sido ou esteja sendo difícil para você, pessoas às vezes não correspondem às suas expectativas, isso vai enchendo o seu coração de coisas ruins. Eu esqueci a palavra que eu queria dizer, angústia, né? Coração cheio de angústia, de desesperança. Isso enche o coração de coisas ruins, de uma perspectiva mais ruim da vida. E daí é isso que você vai ter para falar para as outras pessoas. Então, encher o coração de esperança, encher o coração de coisas boas, principalmente. Isso que eu tô falando não é autoajuda. Eu quero muito mais partir para ajuda do alto, né? Porque é muito fácil a gente confundir algumas coisas que a gente fala como simplesmente autoajuda. Não que não tenha valor nenhum autoajuda, até tem. Só que a principal é a ajuda do alto, a ajuda de Deus. Quem melhor que o ser humano para conhecer o próprio ser humano do que o Criador do ser humano? Então Deus conhece você mais do que você mesmo e mais do que qualquer outra pessoa. Então na Bíblia tem o que a gente precisa. E para a gente encher o nosso coração de esperança, coisas boas, é encher o nosso coração da palavra de Deus, do Evangelho, do que Jesus fez na cruz, né? Do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vai acontecer, que a Bíblia fala. Então palavras têm o poder e a gente tem que ter essa consciência e principalmente a possibilidade de analisar o que a gente fala no nosso dia a dia. Eu acho que só cortando o assunto, acho que tá lendo porque aconteceu algum acidente aqui, ó. Vamos ver se a gente capta pela câmera alguma coisa. Não é ninguém que eu conheça. Batida de 4 carros, olha só. É muito ruim isso. Quer dizer, 3, né? Esse último da frente aqui parece que não só parou aí porque de repente conhece alguém. Pelo menos foi o que eu percebi ali. É ruim. Não é legal ver acidente, não. Eu não desejo isso pra ninguém. Por isso que não pode andar colado, tem que andar com atenção, né? O máximo distante possível do motorista da frente. Mesmo que esteja com pressa, não vai adiantar nada colar no da frente, né? Mas eu não tô falando que foi isso que aconteceu. De repente um dos motoristas assustou com alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa do carro, teve que frear de repente, a gente não sabe. Mas enfim, pessoas, vamos continuar nosso assunto. Eu tô pegando um caminho diferente aqui, já vai ajudar a gente a pelo menos mudar um pouco a mentalidade. Como eu disse em um outro vídeo, né? Fugindo da rotina, parando de viver no piloto automático e etc. Bom, vamos lá. Então, palavras causam mal e causam bem naqueles que ouvem. Eu poderia também, acabou de vir na minha mente aqui, conforme eu vou falando,
vai dando vários insights aqui, né? Eu vou pensando em várias coisas para falar. A música na verdade não, a música não são palavras apenas, né? Tem músicas que se você ouve em português ou mesmo seja em outro idioma e se você entender a letra, sim, mas a música é muito mais o ritmo também, né, do que apenas palavras. E pode ajudar a gente a se animar. Mas muito mais do que a autoajuda, né, é a ajuda de Deus para saber, para que a gente possa perceber se a gente está falando coisas que estão ajudando as outras pessoas ou atrapalhando. Vai muito mais na questão de ser, às vezes, otimista e pessimista. Aquilo que está no nosso coração acaba sendo revelado pelas nossas palavras e atitudes. Hoje com foco nas palavras. Você conhece alguém que tenha perdido algum ente? Quando alguém da família falece, o que resta? Apenas simples atitudes e simples palavras. Por exemplo, eu sou cristão, eu poderia falar: fique tranquilo, tá? A vida continua, Deus está com a gente, vai nos ajudar. Realmente eu poderia falar isso, só que muitas vezes vale mais um gesto nesse caso, né? Um abraço às vezes vai falar muito mais do que palavras. Eu perdi meu pai, né? Faz muito tempo, já foi em 2007. E eu sei que palavras muitas vezes podem até ajudar, só que na hora a gente fica meio desnorteado. Como que vai ser a vida daqui pra frente? O que eu vou fazer? Quem que vai nos ajudar, tal? Então muitas vezes um abraço conta muito mais. A gente sente que tem gente perto do que simplesmente alguém chegar e falar alguma coisa. Nesse caso, aí são atitudes, né? Mas, como eu disse, o que a gente pode tentar melhorar na nossa vida para que a gente possa ajudar mais as pessoas naquilo que a gente fala, ao invés de atrapalhar. Quando a gente é otimista, isso é natural. A gente leva numa boa todas as situações, né? A gente tem palavras para falar, fala: não, viu, essa situação aqui tá ruim, mas ela apenas está ruim, ela não é por excelência, por definição ruim, ela apenas está, é uma situação, não é uma coisa perpétua. Então logo essa situação ruim que de repente a gente está passando, ou eu estou passando, ou você, ou quem quer que seja que a gente esteja conversando, né? A gente pode lembrar a pessoa que coisas ruins acontecem, mas também coisas boas acontecem, né? Às vezes você pode lembrar a pessoa de quantas vezes ela já deu risada nessa vida, quantas coisas já trouxe alegria pro coração dela, quantas bênçãos de Deus ela já recebeu. A começar pelo dia de hoje, eu acordei, graças a Deus eu acordei, já é um presente de Deus, já é a própria vida, a própria possibilidade de agradecer a Deus em forma da minha vida, em forma da minha vivência, né, para com Deus, mostrar que eu tô feliz com mais um dia de vida que Deus me deu, né, para viver, e compartilhar isso através desse vídeo, por exemplo. Esses vídeos aqui tá me ajudando a expor as coisas que eu penso, tudo, né? Por mais que tô no início agora, tem poucas visualizações, quase ninguém tá vendo, tal. Eu tinha um pouco de vergonha de expor isso para as pessoas mais próximas que eu conheço. Então eu fiz esse canal aqui, canal do Diálogo, e não postei no meu Facebook inicialmente, porque lá é onde tá todo mundo que eu conheço pessoalmente e alguns que eu não conheço pessoalmente também, mas estão todos lá, né? Pessoal da minha igreja, do meu trabalho e as pessoas que a gente convive ao longo da vida e outros que me conhecem do outro canal que eu tenho, tal. Então, no começo eu tive um pouco de vergonha de postar lá no meu Facebook que eu tenho esse canal aqui. Eu gostaria de apenas atrair as pessoas que gostariam desse tipo de vídeo, de conversa enquanto eu filmo o trânsito.
Bom, mas vamos voltar para o assunto do vídeo. Eu ia comentar sobre um versículo em Provérbios, né, que eu falei já no vídeo. Palavras, eu não vou lembrar exatamente agora. A hora que a gente quer lembrar alguma coisa, a gente não lembra. A hora que a gente não quer lembrar, aí que a hora que a gente não faz esforço nenhum, a gente tá com o versículo na ponta da língua. Por mais que muitas vezes já tenha visto esse versículo, até falar sobre ele. A palavra branda acalma, a palavra, isso, começa com a palavra ríspida, suscita a ira. A palavra branda acalma. Ou seja, é fácil. Se eu estou numa condição se eu estou conversando com alguém que esteja irado, dependendo do tom de voz que eu falo e as palavras que eu uso, ou vai fazer a pessoa se acalmar um pouco, ou vai fazer a pessoa ficar mais brava ainda. Depende do que eu falo e do tom de voz que eu uso. Por isso que eu falo que então, as palavras têm poder, mas não as palavras em si, que é uma mágica que atua no coração, que sai como se fosse uma mágica. Não é isso. Mas o jeito que a pessoa recebe. Tem gente que recebe palavras duras de alguém e consegue levar numa boa, consegue ter um autocontrole de não se irar com isso, né? De levar numa boa um puxão de orelha, por exemplo. Já tem pessoas que são um pouco mais sensíveis, que também depende do momento que a pessoa está vivendo, né? Das situações da vida que a pessoa passa. Às vezes palavras que as outras pessoas pensam que vai ajudar acaba atrapalhando muito mais. Só que também depende assim de duas coisas. Primeiro, quem disse com sinceridade, com amor, buscando reconciliação, buscando tranquilidade, ou disse só porque não tá nem aí, é a verdade, eu tenho que falar, doa quem doer. Então às vezes essa atitude que sou um pouco arrogante, eu falo a verdade mesmo, não tô nem aí pros outros, isso já parte de uma certa arrogância. Agora não, é claro que não vai tirar o ato que deve ser correto a gente falar a verdade. Só que tem formas diferentes de falar e momentos diferentes de falar também. Eu já vi pessoas que receberam uma certa palavra que não foi dita tão rispidamente assim, mas a pessoa, pelo momento que ela estava vivendo, ela ficou muito mal com aquilo, né? Depois passou. Comigo também aconteceu isso ao longo da minha vida. Eu tenho, como eu falo, tenho 36 anos, passei por algumas coisas já, não todas, né? Eu considero a minha vida até um pouco tranquila, eu nunca passei por dificuldades tão grandes assim, mas ao longo do tempo a gente convive com pessoas que passaram e a gente acaba aprendendo um pouco por tabela, um pouco, né? Para aprender alguma coisa mesmo, nada que substitua a própria experiência de quem passou por situações difíceis. Eu não cheguei a passar por situações muito difíceis. Enfim, é isso aí. Se você está ouvindo esse vídeo, se você está me ouvindo até aqui, você tem duas possibilidades de estar em um dos pontos. Ou você é alguém que pode medir suas palavras para que elas sejam melhor recebidas por aqueles que te ouvem e melhor aceitas e com uma melhor recepção, melhores efeitos, né, de quem recebe ela. E nisso você pode até ganhar uma pessoa, animar uma pessoa, trazer de volta à vida sonhos que a pessoa tinha matado por não ter cultivado, sonhos, objetivos que ela tem. Outra, ser usado por Deus para trazer uma pessoa a Cristo através da palavra de Deus, né, do Evangelho, anunciar o Evangelho para que a pessoa entenda o que significou Jesus ter morrido na cruz, né? Você pode ser usado por Deus para explicar isso, para falar do amor de Deus, falar que Jesus ama a todos nós e quer que a gente se aproxime dele. Você pode ser usado por isso, mas também se você não prestar atenção ou
ser levado por emoções, suas palavras podem machucar muito as outras pessoas. Entra um outro tipo de assunto de quando a gente toma atitudes ou usa palavras e a gente está motivado por algumas emoções que infelizmente pode nos fazer agir de um modo incorreto, né? Então você está nesse ponto de saber como usar suas palavras para ajudar, mas também você, eu falo você, eu estou falando como se você estivesse aqui de carona comigo. Você também pode pensar que às vezes pessoas não têm essa mesma consciência, esse mesmo filtro de pensar no que falar. Então, se existem pessoas que podem falar coisas que nos machucam, a gente também pode ter a consciência de que se alguém vai falar alguma coisa que vai me machucar, eu já vou me preparar para receber, né? Porque existem pessoas que não têm a sabedoria, não têm o freio de pensar no que fala. Então, se existem pessoas assim, eu posso pensar também que do jeito que eu recebo as coisas, eu posso me acalmar, porque existem pessoas, a gente vai lidar com todo tipo de gente no nosso dia a dia, desde pessoas mais arrogantes que falam e não estão nem aí por o que as outras pensam, ou eu falo porque a verdade tem que ser dita a qualquer custo. Tem gente que pensa assim. Eu penso no seguinte: a verdade deve ser dita, obviamente, claro. Porém, existem formas e momentos de se falar alguma coisa. Vamos supor que você precisa repreender alguém pelo erro que a pessoa fez. Falar, você agiu assim, não é certo, você precisa pensar melhor nas suas atitudes e tal. E dessa forma ajudar a pessoa a tomar uma consciência melhor, né? De forma que ela vá perceber realmente que ela agiu errado. Mas se você chegar a falar, mancada sua, velho, você não viu lá, você tá boiando aí, você não percebeu o que você fez, e acabar mais atrapalhando a pessoa, deixando a pessoa mais não tão acessível assim para receber a sua repreensão, a sua crítica tal, e o seu conselho, né? Então existem muitas formas diferentes de dizer, mas também existem formas diferentes de receber o que é dito. Então beleza, pessoas, é isso que eu gostaria de falar. Palavras têm poder. Tem mais coisas que eu gostaria de falar, tal, mas como eu estou dirigindo, às vezes não vem os argumentos corretos que eu gostaria de usar. E outra, eu acredito, como eu estou chegando no meu destino aqui, eu acredito que eu tenha sido um pouco claro no que eu quis dizer, né? Então eu espero comentários, espero que tenha sido proveitoso para quem me acompanhou até aqui. Eu sei que esses vídeos que eu faço são compridos, não são todos que chegaram até nesse ponto, né? Então, bom, se você puder deixar um comentário falando, cheguei até o fim, eu aguentei os 23 minutos, como sempre, né? Que são os tamanhos do vídeo que eu faço, porque eu filmo todo o meu trajeto. Beleza? Então, muito obrigado até aqui. Esse assunto ainda dá pano pra manga, mas eu pretendo melhorar meus argumentos e trazendo um vídeo onde eu não precise dirigir, para expor melhor os argumentos de uma forma mais rápida, né? Mais sequencial. Beleza? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado e até mais.